Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, neste domingo, dia 28 de junho, nós, mais uma vez, interrompemos o tempo comum para celebrarmos, aqui no Brasil, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas do Evangelho, colunas da Igreja, da nossa Igreja. O dia exato, sabemos, é dia 29, não sendo feriado no Brasil, então o domingo mais próximo. Neste final de semana, dias 27 e 28, então celebramos o dia de São Pedro e de São Paulo, os grandes apóstolos. Como São Paulo já tem um destaque na liturgia no dia 25 de janeiro, a atenção se volta no Evangelho para o apóstolo Pedro. Ouçamos então o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até o versículo 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, responderam a Jesus. Outros que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É palavra da salvação. Meu querido irmão, irmã, como dizia, a atenção se volta para São Pedro. E na nossa tradição popular, de fato, Pedro é também invocado nas festas juninas. Sabemos de Paulo que foi o grande apaixonado missionário de Cristo Jesus, que percorreu todo o mundo então conhecido, anunciando Cristo Jesus. A nossa atenção, dizia antes, se volta especialmente para São Pedro. E São Pedro, neste momento crucial de sua caminhada, de sua história, de sua vivência de discípulo do Senhor Jesus. É um momento em que Jesus, fazendo, diríamos hoje, uma pesquisa de opinião pública, coloca a questão: quem eu sou para o povo? Mas depois, quem eu sou para vocês? E Pedro, cujo nome sempre é colocado em primeiro lugar na relação dos apóstolos, Pedro então vai expressar a própria fé, mas a fé de toda a igreja também, de todos os demais discípulos apóstolos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nesta pequena frase está a fé de Pedro, a fé apostólica, a fé de todos nós cristãos ao longo da história da Igreja. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. Cristo, grego, quer dizer ungido.
Ele é o ungido, ele é o Filho de Deus. Ou seja, a nossa fé cristológica aponta que nós só temos um Salvador, Cristo Jesus. Só temos um ungido, Ele mesmo. Só o Filho de Deus, o único Filho de Deus é Ele. E nós participamos da filiação em Cristo Jesus pela graça do batismo. Mas é Cristo que é o Filho de Deus. E este o Filho de Deus é importante porque nós vamos professar e encontramos no Novo Testamento o unigênito do Pai, o Filho único de Deus, nosso Senhor. Ou seja, tudo vai se afunilando no Antigo Testamento para que, na plenitude dos tempos, no Novo Testamento, então surja, desponte Ele, somente Ele, é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar pela sua morte e ressurreição. Por isso que Jesus, logo após a profissão de fé de Pedro, a partir do versículo 21, Jesus vai dar o primeiro anúncio da sua paixão. Sim, Jesus é o Filho de Deus, mas que passa pela cruz para chegar à ressurreição. Pedro mesmo, que professa tão bem a fé, Pedro, gosto de Pedro, Pedro somos todos nós temos um pouco de Pedro. Pedro professa a fé, mas logo a seguir tenta desviar Jesus do seu caminho, e Jesus então manda que o demônio se afaste dele, e nós suplicamos que Jesus nos exorcize sempre, porque nós também, impulsivos como Pedro, professamos nossa fé, mas logo a seguir queremos aconselhar Cristo Jesus a não passar pela cruz, como se isso fosse possível, tratando-se da salvação do mundo e da vida também de cada um de nós. Retornemos ao texto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Feliz é você, Pedro, que tem fé. Feliz é você, meu irmão, que me ouve agora, minha irmã, porque você tem fé. Fé que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, que você nutre e alimenta ao longo da sua vida. A fé, o batismo, antes de tudo, é dom de Deus nosso Senhor. Dom de Deus. Ô Simão, Pedro, filho de Jonas, não foi a carne, nem o sangue, nem o raciocínio, nem a inteligência, nem a sabedoria. Não, foi o Pai que te revelou isso. Acolhermos a fé como dom de Deus e cuidarmos continuamente da nossa fé, da nossa adesão a Cristo Jesus. E a seguir vem então aquele mandato de Cristo Jesus, dirigido especialmente a Pedro e a seus sucessores. Então, desde Pedro até o Papa Francisco hoje, aquele mandato que diz respeito a Pedro e aqueles que sucedem a Pedro na liderança da comunidade dos discípulos de Jesus ao longo dos séculos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Recordemo-nos do Papa Francisco, ainda nos inícios da pandemia, subindo sozinho ali para o altar, na Praça de São Pedro, no último dia 27 de março, aquela sexta-feira chuvosa lá em Roma. O Santo Padre, o Papa Francisco, como legítimo sucessor do apóstolo Pedro, estava cumprindo este mandato de Jesus,
ligando e desligando. O que, acima de tudo, os nossos pecados. E é claro, depois cada bispo também participa desta missão, desde que o bispo esteja unido a Pedro, ao Pedro de hoje, que é o Papa Francisco. Quando Jesus confere essa missão, esse poder a Pedro, Jesus está querendo que a igreja continue ao longo dos séculos a sua missão. Qual missão? De perdoar os pecados, de abrir as portas do reino dos céus. Por isso que a gente vê Pedro sempre representado com chaves, não é? Olha, Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. É bonito vermos Deus nosso Senhor, enviando no seu Filho Cristo Jesus, quer a nossa participação, a participação dos seus apóstolos na obra da salvação. Por isso que a festa de Pedro e Paulo é também a festa da igreja, é também o dia de oração pelo Santo Padre, o Papa. O ministério petrino continua na igreja do Senhor Jesus. Meu querido irmão e irmã, de Pedro e Paulo, vamos traduzir para a nossa vida. De Pedro, a certeza de que devemos viver na verdadeira fé, não uma teoria, uma ideia construída pela nossa inteligência. Não, isso é ideologia, isso são até belas teorias que a capacidade do ser humano produz, mas a fé é outra coisa, é revelada por Deus nosso Senhor. O cristianismo, a igreja, não somos nós que procuramos a Deus, mas é Deus que nos procura e nos revela aquilo no qual devemos crer e que nós recitamos em cada Santa Missa após a homilia, o Evangelho, a homilia e a profissão de fé. Ou seja, nós dizemos, nós acreditamos no Evangelho, na palavra que foi proclamada. Portanto, viver a verdadeira fé, estarmos atentos à verdadeira fé, aprofundarmos a nossa fé na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, instrumento tão útil para a gente pesquisar, estudar a respeito de nossas dúvidas sobre a fé. Viver esta fé no nosso dia a dia, sabendo que a fé não é um acessório, mas a fé nos dá força, nos dá coragem. Deu força e coragem para Pedro. Pedro teve momentos de desânimo, Pedro teve momento em que negou nosso Senhor, Pedro teve momento de pecado, mas Pedro nunca ficou jogado no chão, sempre se levantou. A fé em Cristo Jesus o levantou e ele continuou sua caminhada até dar testemunho de vida por Cristo Jesus no martírio, na cidade de Roma. E Pedro está sepultado lá na Basílica Vaticana, aonde celebra o atual Pedro, que é o Papa Francisco. A fé nos ajuda a enfrentar também o momento da pandemia que atinge a nossa humanidade, a nossa vida, cada um de nós. De Paulo, o grande apóstolo Paulo, nós aprendemos que nós não podemos ficar de braços cruzados, mas nós temos que ser sempre missionários. Missionários da esperança, também em tempo de pandemia. E por que missionários da esperança em tempos de pandemia? Porque temos clareza da nossa fé, temos certeza da nossa fé, sabemos perfeitamente quem nos salvou, Cristo Jesus, qual sangue foi derramado. É o próprio apóstolo Pedro que, escrevendo na sua carta, vai dizer: vós não fostes comprados a preço de prata ou de ouro, materiais perecíveis, mas comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão e irmã, a fé, a força, a perseverança, apesar das fraquezas,
a perseverança dos apóstolos Pedro e Paulo nos ajude a vivermos nossa fé em tempos de pandemia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.